que nós lemos, vamos falar algo tão sobre ele, irmãos. Porque a nossa ideia de jardim hoje, se você procura uma pessoa para poder fazer um jardim na sua casa, você vai perceber que todas as pessoas querem colocar o jardim na frente da casa, para que o jardim possa realçar a beleza da casa. Naquele tempo, não. Os jardins, eles eram escondidos. Só o dono poderia desfrutar. Só o dono poderia se deleitar do jardim, ou quem ele convidasse. O jardim era o lugar do prazer. Era o lugar do desfrute. Então, essa figura do jardim, para nós, precisa ser algo muito... Veja que o jardim, então, segundo a Bíblia, segundo esse preletor, Luiz Fontes, é o lugar do prazer. Prazer de Deus em se relacionar com seus filhos, diria, na linguagem de hoje. Que filho é só depois de Cristo. Lá no Éden, antes do homem decair, ele tinha um relacionamento diário com Adão e Eva. Lugar do prazer de Deus, jardins. E quando no livro de Cântico dos Cânticos é falado também no termo jardins, tanto focando o noivo como a noiva. Veja o sentido espiritual aí que está havendo e a importância, então, como ele está nos ensinando ou transmitindo com relação ao livro, com relação ao jardim e a ligação disso com a mesa do Senhor. muito específico. Eu digo para os irmãos, com toda ousadia, que o Senhor me dá liberdade, o que está nesses dois textos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para poder interpretar o nosso coração. Por quê? Eu me atrevo a dizer que a figura do jardim aqui expõe para nós uma das mais lindas doutrinas da Bíblia, a doutrina da redenção. E vou mais longe. Não só a doutrina da redenção, que coloca com mais extremo cuidado. Veja que ele falou que o jardim está ligado à doutrina da redenção. Entendo eu que essa ligação com a mesa, que a mesa simbolizava já a cruz que viria, e a cruz é a redenção. Redenção no sentido de salvar o mundo, né? Só que o mundo não escolhe a vida espiritual em Cristo. Eu costumo dizer que 95% do universo, da população do planeta, apenas 5% escolheu uma vida espiritual. Teve um novo nascimento, teve o Espírito vivificado e agora vive uma vida espiritual com Cristo. Com a Trindade, né? Que é guiado pelo Espírito Santo. É uma minoria, senhores. Esse é o nosso trabalho aqui na academia, é de pregar o Evangelho, pregar a vida de Cristo, pregar o objetivo do reino, né? E para que os senhores também reflitam sobre isso e possam abrir o coração para a habitação do Espírito Santo e o novo nascimento e nos encontrarmos, desejar, sentindo-nos na vida eterna e sermos então guiados para o encontro com Jesus Cristo que, segundo os acontecimentos, está por vir. O jardim, no que diz respeito à doutrina da redenção, é uma parte do supremo propósito. Porém, o jardim, no que diz respeito ao eterno e supremo propósito de Deus em Cristo, tem tudo a ver com a sua própria pessoa, com aquilo que Deus desejou ter em si mesmo, para si mesmo, para a sua glória. Então aqui nós temos esses dois aspectos. Eu diria que, como eu disse, o extremo cuidado, aquilo que podemos chamar o ponto subsidiário. O irmão Deverny Franck coloca no livro Supremo Propósito que a queda, a redenção são itens deste glorioso propósito.
Porém, a glória eterna e o supremo propósito de Deus é o seu Filho. Então, nós temos esses acontecimentos. E o jardim Ou acompanha. seja, a glória, o supremo propósito, o jardim, é tudo foca em Cristo. E o novo nascimento é em Cristo. A vida espiritual é em Cristo. Por isso que você deve se dirigir a Deus nas suas orações em nome de Cristo. Senão você não está entendendo como que é a vida cristã. É em nome de Cristo. Por Cristo ter dado a vida dele carnal, nós também temos que dar a nossa vida carnal para então poder ressuscitar com Cristo, viver em Cristo, ele viver em nós e termos o Espírito Santo para nos guiar. Então é uma coisa assim que não tenha todo digamos, uma revelação, uma lógica espiritual. Esses acontecimentos. Quando você estuda a doutrina do jardim, você vai ver que ele está no início da Bíblia, como ele está no final. Isso é coincidência escriturística? Não há nenhuma coincidência escriturística. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Com o propósito, irmãos, que ao final dessa palavra, nós possamos comer esse pão, beber esse cálice, com a mais profunda alegria do nosso coração. Ou seja, senhores, essa celebração de todo domingo que vem desde a igreja primitiva, lógico que pode ser outro dia, mas a grande maioria faz isso domingo, que é comer o pão. É um simbolismo de um lado, tomar o vinho, que na verdade é um suco de uva, é um simbolismo que representa espiritualmente comer de Cristo e beber de Cristo. Estar em Cristo. E isso representa uma alegria enorme para o Filho de Deus. Porque ele está como honrando o que Cristo fez por nós, o que Cristo faz por nós e o que Cristo fará por nós na eternidade. Então, tem um significado descomunal. Isso está ligado à mesa, que foi onde que Jesus passou alguns ensinamentos, inclusive da humildade de lavar os pés dos discípulos, anunciando a cruz, e agora, para mim, ligando a história do jardim. Então, espiritualmente, isso tem um alinhamento incrível, que eu só tenho um pouco de noção agora com esse culto do Luiz Fontes. Vamos continuar. Imaginar o que Deus fez, o que ele tem preparado para nós e o que ele deseja nos falar na figura do jardim. Por isso que esse texto aqui, jardim fechado, és tu, irmã minha, noiva, noiva. Termos lá do livro de Cântico dos Cânticos. No canal YouTube, eu tenho algumas perguntas, né? Maria, eu já comentei, é irmã de Marta, e que se colocou aos pés de Cristo, e ela foi a única, nem os discípulos perceberam o viés da vida espiritual naquele momento. Cristo é Deus, sim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Posso orar em nome de Deus? Não, você ora para Deus. Orar é o relacionamento com a Trindade, né? Então a gente tem que se dirigir a Deus em nome de Jesus Cristo. Mas na verdade, a Trindade é 3 em 1, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São 3 pessoas numa pessoa só. A gente não consegue entender isso. E eu acho que é bom nem querer perder tempo com isso. Tem muita coisa mais importante, que é ter o verdadeiro relacionamento, ter a revelação do Espírito Santo. Mas então a gente deve conversar com Deus, dirigir a Deus em nome de Jesus Cristo. Porque nós nascemos em Cristo, nós vivemos em Cristo, nós ressuscitamos em Cristo. Agora veja,
Isso para quem morre para o mundo, para quem está morrendo para as coisas do mundo, né? Para que, é quem está nascendo em Cristo, quem está sendo forjado na imagem e semelhança de Cristo, para quem está tendo a metamorfose, a transformação de caráter, de conduta e de mente em Cristo, e quem então está com o Espírito Santo guiando a vida. Não o eu, não o ego, não a carne, e despojando, né, dos vícios do mundo. Né? Isso é morrer para o mundo. Mudando de um comportamento mundano para um comportamento celestial. É só dele, é só